Som. Amém. Pode colocar aqui o... Amém. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão nos assistindo em casa, né? E hoje nós vamos falar, né, continuando a série sobre o caráter do homem de Deus, vamos falar sobre o atleta coroado. Queria ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Amém. Então, hoje vamos ver um pouquinho das características do atleta coroado, né? Então, nós sabemos, né, isso não é novidade para ninguém, que um atleta, ele treina para ser um vencedor, né? Naquilo que ele acredita, né? Dentro do esporte dele, ele luta se esforça para ganhar alguma coisa. Então, para um atleta ser vencedor, é necessário dedicação e treinamento. Então, o atleta ele deve se esforçar bastante, né? Por mais dotado que ele seja, né? Se ele tem algum dom, alguma coisa que o favoreça, se não há esforço, ele não pode ser um vencedor. Então, o atleta, né, nessa questão do caráter do homem de Deus, espiritualmente falando, ele precisa ser treinado, né, para falar pelo Senhor. Então, nessa questão aqui, é muito importante a gente entender que nós estamos falando de uma coisa espiritual, né? A maneira de Deus trabalhar é muito diferente da nossa, né? Daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente acha, né? Então, Deus tem uma forma de trabalhar que vai muito além da nossa compreensão. Então, Deus não precisa da eloquência humana, Ele tampouco usa ela, né? O que Deus faz é trabalhar levando as minhas habilidades naturais à morte, reduzindo elas a nada, para que em ressurreição Ele possa fazer proveito delas, né? Então nós vemos isso no exemplo de Moisés, né? Moisés foi um homem que foi instruído em toda a lei do Egito, né? Então ele sabia de tudo, né? Foi criado ali sabendo toda a ciência, né? E provavelmente ele aprendeu como falar, como se expressar, como usar uma linguagem adequada, né? Então, quando ele atingiu ali a sua maturidade, ele já estava pronto, né, para poder fazer o que Deus queria. Mas não é bem assim que Deus trabalha, né? Então Deus teve que levar ele para o deserto para que tudo que ele sabe, tudo que ele acha, tudo que ele pode fazer não tenha influência sobre aquilo que Deus pode, sobre aquilo que Deus sabe e sobre aquilo que Deus quer fazer, né? Então, o deserto serve para isso, né? Para que Deus nos treine, coloque as nossas habilidades, né, fora de jogo, para que assim Ele possa nos usar. Então, quando Deus chamou Moisés, Moisés falou: "Não, Senhor, eu não consigo, né? Já sou pesado de língua, já não consigo me expressar. Então, mas o Senhor mesmo assim chamou ele, né? Porque essa é a maneira que Deus trabalha, né? Não é por meio da nossa eloquência, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente acha que sabe, daquilo que a gente pode fazer com a nossa própria força, né? E nós vemos vários exemplos disso na Bíblia, né? José, por exemplo, né? Ele poderia muito bem, sei lá, foi só um sonho, né? Tipo, eu sonhei aqui, mas como é que eu vou chegar nisso? Se eu estou preso, né? Se eu fui injustiçado, mas Deus estava trabalhando, né? Ali na prisão, Deus usou José, né, para que ele pudesse chegar onde ele chegou e ter toda a influência que ele teve. Então, se você é um improvável, né,
Se você está numa situação improvável, é motivo de você se alegrar, porque Deus olha com um olhar muito especial para essa situação. Deus olha com um olhar muito especial para você, né? Mesma forma, Davi. Davi era o menor, o mais franzino ali dos irmãos dele, né? Ninguém acreditava, os da casa de Davi acreditavam nele, né? Então, mas Deus escolheu Davi para ser rei de Israel, né? E Davi foi ungido rei, mas não assumiu o trono logo que foi ungido rei, né? Ele teve que passar por um momento também difícil, né? Foi perseguido ali por Saul, né? Teve todo aquele trajeto. Saul não queria abrir mão e tal, e toda aquela história. E só mais para frente Davi foi rei, né? Então, Deus, ele tem uma maneira de trabalhar, né? E vai muito além daquilo que a gente acha. Um atleta coroado precisa exercitar o espírito. Então, eu preciso aprender a usar o meu espírito, exercitando, invocando o nome do Senhor e alimentando com a palavra. Não posso esperar pelas reuniões para começar a exercitar o meu espírito. Uma coisa muito importante que a gente aprende no meio musical é que ensaio não serve para aprender música. Ensaio serve para passar as canções e ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Então, no ensaio, você não aprende um solo, você não aprende um acorde novo, você não aprende nada de novo do ensaio. No ensaio, você aplica aquilo que você já sabe. A mesma coisa são as reuniões. Se eu deixo para exercitar o meu espírito, quando eu chego na reunião, a reunião fica comprometida. Se eu não tenho nada para trazer para a reunião, porque a reunião é um lugar onde eu preciso trazer alguma coisa. Claro que nós somos muito alimentados, né? Somos muito, né, abastecidos nas reuniões, mas a reunião é um lugar onde eu preciso ser protagonista, onde eu preciso funcionar. Então, se cada irmão, né, se eu, primeiramente, me dispuser a logo pela manhã me encontrar com o Senhor e passar todo o meu dia exercitando o meu espírito, eu vou poder funcionar muito melhor na hora da reunião. Vou poder, né, ser protagonista na reunião. Amém? Então, exercitar o espírito não é uma tarefa fácil, né? É como, eu já falei isso aqui muitas vezes, é como qualquer coisa boa que a gente vai fazer, dá trabalho. Qualquer coisa que dure, qualquer coisa que traz retorno, qualquer coisa que é saudável, dá trabalho. Tudo que é importante dá trabalho, né? Só que a gente gosta de comparar essas coisas, né? Mas essas coisas que a gente vê, tipo sucesso, né? Para você ser bem-sucedido financeiramente, você precisa se esforçar, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Para você ter um corpo legal, você precisa se abster disso, fazer isso, fazer aquilo. Mas no campo espiritual é meio que ao contrário. Você precisa se esforçar, mas se esforçar para sair do jogo. No mundo espiritual você precisa se esforçar para não funcionar e deixar Deus trabalhar. Porque se você quer, no mundo espiritual, colocar aquilo que você é, você não vai ter sucesso, não vai ter êxito. Porque, como eu falei aqui, Deus não está interessado na sua capacidade, no seu esforço, naquilo que você sabe, na sua eloquência, se você sabe falar, se você sabe tocar, sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Deus não está interessado nisso. Ele está interessado em fazer a obra dele na sua vida. Ele fazer a obra na sua vida. Então, o seu esforço tem que ser para deixar o Senhor trabalhar. O meu esforço é para não atrapalhar, né, o mover do Senhor na minha vida. Então, por isso que a gente fica com tanto medo, né, sobre esse negócio de ser ou não vencedor, porque Satanás ele coloca na nossa mente, né, que a gente não consegue, que isso é um privilégio para alguns, é para poucos, realmente é para poucos, mas todos podem conseguir. O Senhor chama todos. Se o Senhor te chamou, se você está aqui, é porque há esperança para você, há esperança para mim. Então é o seguinte, é pelo Espírito. A gente tem que servir o Senhor
no Espírito. No Espírito, a gente tem a vitória de Cristo sobre Satanás. No Espírito, a gente tem tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É no Espírito. Glória a Deus. Então, aqui nós temos, né, nessa parte do atleta, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7, parte B e o 8. Vou ler aqui rapidinho. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Então, nós temos aqui dois tipos de exercício, né? O exercício físico e o exercício da piedade. Então, nós sabemos que nós somos um ser tripartido, né? Nós temos corpo, alma e espírito. E Deus se interessa que nós cuidemos dessas três partes. Amém? Então, eu preciso alimentar meu espírito, né? Preciso cuidar da minha alma e também do meu corpo. Então, para cuidar do corpo, eu preciso de uma boa alimentação e de exercício físico, né? Porque se eu tenho aquele encargo, toda aquela coisa, né? Não, eu amo o Senhor, vou servir, vou entregar minha vida para o Senhor, mas meu corpo não está legal, né, de saúde, eu não posso ser útil ao Senhor, né? Eu não posso funcionar, né? Perdão. Então, né, eu preciso dar atenção para o meu corpo, preciso me alimentar bem, preciso fazer exercício físico regularmente para que eu fortaleça o meu corpo, né? Quanto mais forte o meu corpo é, mais útil eu posso ser para o Senhor e por mais tempo, né? Então, a gente não pode achar que, não, o corpo vai passar, isso aqui é carne, isso aqui... Não é bem assim. A gente tem que cuidar do nosso corpo, porque nosso corpo é um presente de Deus, né? Nosso ser é um presente de Deus. Nós temos que saber como gerenciar cada uma dessa parte do nosso ser, né? Cada uma dessas partes. E o exercício da piedade, que é o mais importante. O exercício da piedade é manifestar Cristo em nós. É expressar Cristo no nosso viver. Esse é o exercício da piedade. Então, como eu falei, não é fácil, né? É a obra de Deus, né? É uma coisa muito relevante. Né? Então, não tinha como ser uma tarefa fácil, né? Como eu falei, tudo que é importante dá trabalho. E aquilo que Deus quer fazer em nós e por meio de nós é importantíssimo. Então, dá muito trabalho, né? Mas trabalho mais para Deus, né? Como eu falei, nosso trabalho é nos esforçar em deixar o Senhor trabalhar. Então, exercitar a piedade é ter comunhão com o Senhor, né? Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente escuta, que a gente vê, que a gente consome, né? Aquilo que a gente se alimenta, é aquilo que de alguma forma vai sair de nós, né? Vai se manifestar. Então, é muito fácil você perceber uma pessoa que cuida do corpo e uma que não cuida, né? É simples de você perceber. Alguém que regularmente corta o cabelo e alguém que não corta. É fácil de você perceber. Então, são os frutos, né? Então, se eu estou me alimentando do Senhor, passo tempo com o Senhor, Cristo é manifestado no meu viver. Então, passar tempo com alguém, né? Você acaba ficando parecido com a pessoa, né? Todo mundo já sabe isso aqui, né? Aquela história, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, né? Então, se eu me aproximo do Senhor, estou perto do Senhor, falando com o Senhor, estou conhecendo o Senhor cada vez mais me pareço mais com Ele. E outra coisa, Deus, né, é nosso Pai. Então, a gente se parece mais ainda, né? Porque é nosso Pai. Então, quanto mais da vida do nosso Pai tem em nós,
mais a gente se parece com Ele, mais a gente manifesta os frutos, né, da vida de Deus em nós. Amém? Então, próximo ponto, correr de modo a ganhar o prêmio. Vou ler aqui Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Isso aqui é uma coisa muito importante. Paulo, né, quando ele falou isso aqui, ele já tinha crescido muito na vida espiritual, mas muito mesmo. Ele estava no nível espiritual altíssimo aqui, né, quando ele falou isso. Mas, mesmo assim, ele não estava satisfeito, né? Ele queria ganhar mais, né? Ele se esforçava para ganhar mais do Senhor, para ser cada vez melhor. Uma coisa interessante que ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, só um minuto. Então, Paulo nos ensina uma coisa muito importante aqui: não se apoiar no passado. Tanto nas suas derrotas, quanto nas suas vitórias. O passado, as experiências do passado só servem para uma coisa: para que você se lembre que você precisa ser melhor hoje. Então, aquilo que você passou, as derrotas, servem para te lembrar que você precisa ser melhor hoje. As vitórias servem para te lembrar que você precisa ser melhor hoje, né? Porque um atleta, quando ele vai, por exemplo, Cristiano Ronaldo, quando ele vai jogar, ninguém quer saber se ele foi o melhor do mundo. Ninguém quer saber disso. No dia do jogo, ninguém quer saber disso. Quer que ele faça gol. Esse é o objetivo dele. Ele não pode entrar no campo, fui o melhor do mundo, 5 vezes. O que importa ali é o momento que ele está jogando, né? Quando ele vai entrar em campo, né? Quando alguém vai lutar, né? Por exemplo, um campeão, né? Fugiu aqui na memória o nome de um lutador aí. Mas, né? O cara, ninguém quer saber. Ele não vai entrar, não. Eu vou ganhar, já sou aqui já conquistei tudo. Por exemplo, Mike Tyson, né? Estava no auge. Ele não ia chegar assim, não. Né? Você pode sair do ringue porque eu vou ganhar de tudo. Não. O cara não queria saber disso, né? Então, você não pode se apoiar nessas coisas. É importante você lembrar, sim, da onde você estava, onde Deus te colocou, né? Você não pode ignorar, mas só serve para te lembrar que você tem que ser melhor hoje. E outra coisa, concentração. O atleta, né? Ele precisa se concentrar. Grande parte dos atletas falam que a maior dificuldade, né, é a mente, né, na hora de uma competição. O maior desafio é contra a mente deles, né, na hora da competição, né, no psicológico. Porque se você se abalar ali, psicologicamente, né, a chance de você perder aumenta muito. Muito, muito, muito. A gente vê o exemplo, né, que o irmão Esdras fala muito, né, sobre o Vanderlei Cordeiro de Lima, né, sobre a seleção no 7-1, tudo mais, né. Isso são alguns exemplos, né, que a gente tem que se lembrar que a gente não pode se distrair, né. É claro que essa situação do Vanderlei Cordeiro de Lima foi uma injustiça muito grande, né. O cara estava ali correndo, né, e entrou alguém na pista e abraçou ele, levou para o canto ali e tal. Ele perdeu tanto
o condicionamento físico, o ritmo que ele estava, né? Houve uma mudança muscular repentina ali do nada, né? E repentina do nada foi ótimo, né? Houve uma mudança muscular repentina ali e ele, né? Poxa, ficou totalmente sem condições, né? Mas quando a gente está correndo, vem sempre ataques, né, do inimigo, né? Vem sempre tem distrações, né? Coisas que querem nos tirar do foco. Mas se a gente tem uma meta, né? Não, minha meta é reinar com Cristo. É só para isso que eu preciso olhar, né? Isso facilita, né, a nossa caminhada. Então, na verdade, o momento que a gente mais ouve é o momento que a gente está se preparando para correr. O momento, não, agora eu vou... Você chega para alguém e fala assim, não, eu vou mudar de vida agora. Agora eu vou ser mais disciplinado, eu vou abrir uma empresa, né? Do período que você fala isso, que as pessoas ficam sabendo disso, até o período que você realmente abre a sua empresa, é o período que você mais vai ouvir coisas para te desanimar, né? Quando alguém fala que quer ser atleta, por exemplo, não, eu vou, né? Daqui a pouco eu estou aí no Campeonato Brasileiro aí, tô daqui a pouco na Champions League, Copa do Mundo, né? Se você é uma pessoa que vem de um lugar totalmente improvável, né? Do momento que você revela isso, até o momento que você realmente vai conseguir, é o período que você mais vai ouvir. A gente vê isso na história de José. José revela o sonho para os irmãos dele. No momento que ele revela o sonho, até o momento que ele vira governador do Egito, ele só escuta, né? Ele só vê negatividade. Então a gente precisa se preparar, né? Se preparar e ter um sonho, né? No caso de José, foi ali que ele sabia que ele ia governar, né? Isso era claro para ele. E Deus tem inúmeras promessas para nós na Bíblia, né? Então a gente tem muitos motivos para não desistir, né? A gente que às vezes esquece, deixa passar. Senhor Jesus. Então, a gente vai entrar numa parte interessante aqui agora, os requisitos para alcançar a coroa. Então, esse primeiro aqui é um pouco mais longo que o segundo, que é o domínio próprio. Então, um atleta, né, o desafio de um atleta, de alguém que quer ter uma alta performance em qualquer área, é ser líder de si mesmo. Esse é o maior desafio. É ser o senhor do corpo, né? Porque nosso corpo, ele está toda hora nos pedindo coisas, né? Nosso corpo sente fome, nosso corpo sente sono, nosso corpo tem desejos sexuais, nosso corpo tem isso, tem aquilo. Então, são inúmeros desejos que o corpo nos faz, né? E muitas vezes nós deixamos que o corpo seja senhor, né? Seja o nosso senhor, né? Aquele dia que a gente dorme mais, aquele dia que a gente come aquela besteira, aquele dia que a gente cede, né? Quando o nosso corpo, né, pede o que ele pede. Então, o que eu preciso fazer é aprender a ser o senhor do meu corpo e não o contrário. Então, o meu corpo não pode mandar em mim para satisfazer seus desejos quando não convém, né? Não tem nada de errado, né, em você se alimentar, em você ter ali o seu lazer, em você descansar, você dormir. Não tem nada de errado nisso. Mas tem horas que não convém, né? Isso, para nós cristãos, né, é muito importante, né? Porque hoje em dia é pregado, né, uma coisa que tudo, né, se não é errado, se te faz feliz, né? Você tem que... Aquilo que você deseja é a sua identidade, né? Hoje em dia é pregado isso. O meu desejo é a minha identidade. Aquilo que eu quero é quem eu sou. Mas nós sabemos que não é assim, né? Porque se eu dou ouvido a tudo que eu quero, né, eu tenho uma identidade muito maluca, né? Muito instável, muito inconstante. Porque para pensar,
você quando tinha lá seus 15 anos de idade, né? Você, a galera que é mais velha aí, a galera que é mais velha, quando tinha seus 15 anos de idade, você vai passar por isso, tá? Você hoje, você olha para aquela pessoa, você fala assim, nossa, eu era idiota, velho, quando eu tinha 15 anos. Nossa, como é que eu fazia isso, velho? Tipo, você vê, tipo, por exemplo, você vê um vídeo seu, né? Quando você tinha 15 anos, você vê, meu Deus do céu, por quê? Por que eu fazia isso? E provavelmente, né? Eu estou com 20 anos. Provavelmente, quando eu tiver lá meus 30 anos, eu vou olhar para mim e agora eu vou falar, rapaz, o que esse menino tinha na cabeça, né? E assim, sucessivamente. Então, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, muda toda hora, né? Os meus desejos, eles estão constantemente mudando. Então, aquilo que eu quero não pode, de forma nenhuma, ser aquilo que eu sou. Não pode ser a minha identidade. Então, eu preciso saber em onde encontrar minha identidade. Em algo que não muda. Deus não muda, né? Deus, ele falou uma coisa sobre mim na Bíblia. Ele escreveu sobre mim na Bíblia. Deus me diz quem eu sou. E isso não muda. Pode o tempo passar. O que for, não muda. Então, só Deus pode dizer quem eu sou. Nem eu mesmo consigo dizer quem eu sou. O ambiente que eu estou não consegue dizer quem eu sou. As pessoas ao meu redor não conseguem dizer quem eu sou. Apenas Deus consegue dizer quem eu sou. Apenas Deus sabe quem eu sou. Amém? Então, eu preciso aprender, né, a dominar o meu corpo. Né? Eu preciso me treinar para dominar o meu corpo. Então, eu preciso esmurrar meu corpo, treinando para me obedecer e estar sempre pronto para o Senhor e satisfeito nos mais diversos cenários. Então, uma pessoa que tem muita dificuldade na vida, né? Uma pessoa que teve uma vida mais privada, né? Cresceu de forma mais humilde, geralmente, né? Não é uma regra, mas geralmente essa pessoa ela é mais feliz, né? Esse tipo de pessoa é mais feliz, é mais contente na vida, né? É mais simples, porque, né? Aprendeu a viver em determinadas situações, né? Então, ela já sabia ser feliz num cenário onde ela não era favorecida e, né? Com certeza ela vai saber ser feliz no cenário onde está tudo bem, né? Então, eu preciso, né? Às vezes de forma até intencional passar por esses pequenos desconfortos, né? Para que eu saiba lidar, né? Porque assim meu corpo vai estar sempre pronto para quando o Senhor me chamar, né? Eu falar, opa, peraí, o Senhor está me chamando, então eu tenho que obedecer, né? Eu não posso ser refém do meu sono quando o Senhor me chamar. O Senhor me chama, não, Senhor, peraí, só mais 5 minutos, né? Eu não posso ser refém da minha fome. Não, a reunião está quase acabando, mas eu estou com fome, eu vou sair. Eu não posso chegar na reunião mais tarde porque eu tenho que fazer tal coisa e... Não, né? Então, quando eu olho para mim, para aquilo que eu posso fazer, fica mais fácil, né? Nessa questão de chegar atrasado na reunião, enfim. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, né, na minha casa que às vezes me incomoda, né? Porque parece que sempre meus pais, né, me pedem alguma coisa quando eu estou pronto para sair. Na hora que eu vou, não, na hora que sério, eu coloco na minha mente, estou saindo. Aí, não, por exemplo, não, perdão, saindo não. Quando eu estou indo me arrumar, por exemplo, para sair, e o tempo, eu tenho o tempo de me arrumar e sair só. Aí quando eu vou me arrumar, não, vou me arrumar. Aí, faz isso aqui para mim, tal. Aí eu fico, só me pede na hora que eu estou, né? Mas se eu já tivesse pronto, né? Já tivesse me programado, se eu já tivesse resolvido tudo que eu tinha para resolver no meu dia, né? Com certeza eu conseguiria resolver e teria tempo de sobra para poder me arrumar e vir para a reunião, né? Então eu preciso estar pronto, eu não preciso esperar nada para poder ninguém para culpar, né? Eu preciso fazer a minha parte e estar pronto, né? Eu preciso estar pronto para o Senhor, né? Não posso deixar meu corpo mandar em mim. E
o segundo requisito é correr segundo as normas. E aqui a regra da nossa corrida é permanecer na corrida. Só isso. Essa é a regra da nossa corrida. Você não quer ser desqualificado? É só não sair da corrida, que você vai ser aprovado. Então, a regra é permanecer e a ordem é avançar. Todos nós podemos ser vencedores. Né? Essa competição é boa, né? Só tem uma regra, né? Não sair. É ficar na corrida. Até que todos cheguemos. Então, adivinha o próximo ponto aí. Que a coroação é coletiva, né? Então, Paulo, quando ele sabia que ele já estava indo dessa para melhor, né? Ele falou, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da vida me está guardada, na qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, Paulo terminou, né? A corrida dele, mas ele só vai ser coroado quando todos os outros vencedores forem coroados. Então, a coroação é coletiva, né? E nós somos chamados para correr no corpo, né? Outra coisa importante, nós somos chamados para correr no corpo. Não é uma corrida individual, né? A competição que eu tenho é só contra mim mesmo para eu poder não vacilar, né? Eu não estou competindo com ninguém aqui, né? Eu não estou correndo para poder passar do irmão, né? Eu estou competindo comigo mesmo para eu poder não sair do corpo e não sair da corrida, né? Essa é a minha competição. Então, a corrida é em equipe e a vitória é do corpo. Isso é muito interessante porque na igreja nós temos que aplicar isso, né? Uma frase que a gente ouve quando vai tirar a carteira de motorista, que no trânsito é o maior cuidando do menor, né? Então, a responsabilidade num acidente é sempre do maior, né? Então, o pedestre, né, digamos assim, é o mais privilegiado, né, nas leis de trânsito, porque ele é o mais, né, mais indefeso ali, né? Ele é o menor. Então, o pedestre ele tem prioridade de passagem em qualquer situação. Então, na igreja também nós temos que aplicar isso. Os irmãos que têm mais experiência, né, em determinado assunto, têm que ajudar os irmãos que não têm, né? No livro fala do exemplo, se tem um irmão que tem facilidade em levantar e compartilhar, em falar em público, né, ele tem que ajudar os irmãos que não têm essa capacidade, né, mas que gostariam de ter, gostariam de funcionar nesse sentido. Os irmãos têm que ajudar, né? O irmão que está passando por determinada situação, né, que diferença faz você mandar uma mensagem para o irmão, né? Como é bom você estar conversando com alguém, né? Você fala, não, isso aqui está difícil para mim e tal, estou passando por isso, isso e isso. Aí essa pessoa, tipo, no outro dia te manda mensagem, e aí, sem você nem perguntar, ela te lembra daquilo, né? E aí, você está conseguindo e tal. Como isso faz diferença na nossa vida, né? E não é muita coisa, velho. Tipo, o maior cuidar do menor, não é muita coisa. Você não precisa, né, criar um filho, né? Você precisa estar ali toda hora, não. São pequenas coisas que você vai semeando ali na vida do irmão, que vai fazendo diferença, né? Que vai fazendo o irmão crescer. Então, a coroação é coletiva, né? Então, esse era o último ponto. E é isso, que nós tenhamos esse viver de atletas do Senhor, que nós sejamos treinados todo dia pelo Senhor, para que nós possamos deixar o Senhor trabalhar e que a nossa vida seja uma bênção, né? O Senhor, através das nossas vidas, seja uma bênção. Amém. Então vai acabar, né? Amém. Então, para você que está assistindo aí, a reunião vai acabar por aqui, né? E vou encerrar com uma oração. Senhor, muito obrigado por essa reunião, por essa mensagem. Senhor, possa abençoar cada pessoa que ouviu, Senhor, cada pessoa que ainda vai ouvir. Que em nome de Jesus essa palavra possa fazer alguma diferença, Senhor, na vida de cada um aqui. Primeiramente na minha,
dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão assistindo de casa. Em nome de Jesus. Amém.